Olá, queridos alunos, vamos para mais uma aula de Química do Professor Brasil. O tema de hoje vai ser a resolução de uma lista de exercícios com assunto mudanças de fase, mudanças de estado e diagrama de fase. Vamos lá. Primeira questão. A água pode ser encontrada na natureza nos estados sólido, líquido ou gasoso. Conforme as condições, a água pode passar de um estado para outro através de processos que recebem nomes específicos. Um desses casos é quando ela muda do estado gasoso para o líquido. Assinale a alternativa que apresenta o nome correto dessa transformação. Relembrando as mudanças de estado. Sólido para líquido, fusão. Líquido para gasoso, ebulição ou vaporização. Gasoso para líquido, condensação ou liquefação. Líquido para sólido, solidificação. E sólido para gasoso ou de gasoso para sólido chamamos de sublimação. No caso, a questão pede qual a mudança de gasoso para líquido. Gasoso para líquido, condensação ou liquefação. Resposta, letra D, condensação. Questão número 2. Observe na tabela a seguir o ponto de ebulição e de fusão de algumas substâncias. Identifique quais dessas substâncias são encontradas no estado líquido em temperatura ambiente, aproximadamente 25 graus. A tabela contendo o nome das substâncias, pontos de fusão e pontos de ebulição. A 25 graus, o que teremos? O metano vai estar no estado gasoso. O mercúrio vai estar aqui no meio, então vai estar no estado líquido. O álcool também vai estar acima do ponto de fusão e abaixo do ponto de ebulição, então estado líquido. A água, acima do ponto de fusão, abaixo do ponto de ebulição, estado líquido. Chumbo, 25 graus, vai estar no estado sólido, não foi alcançado o ponto de fusão. Ácido acético, passou do ponto de fusão, não chegou no ponto de ebulição, então estado líquido. A resposta, letra D. Letra B, ácido acético, álcool, mercúrio e água. Questão 3. O gráfico abaixo representa a temperatura de uma amostra inicialmente no estado sólido, em função da quantidade de calor absorvida. Analise as proposições em relação aos números indicados no gráfico, referente aos estados físicos da matéria e as suas características. Bom, no gráfico, observamos que o ponto 3 é líquido. No estado líquido, a substância assume a forma no recipiente que o contém. No gráfico, esse estado está representado pelo número 3, líquido, verdadeiro. O número 2 apresenta a mudança de estado físico, conhecida como sublimação. Sólido e líquido, fusão, temperatura constante. Amostra, substância pura. Temperatura de ebulição constante. Por isso que os dois estados de mudança de estado com temperatura constante é uma amostra pura, uma substância pura. Falso. Não é sublimação. O nome correto, fusão. Número 3. Uma das características do estado gasoso é que as partículas que formam a matéria estão bastante afastadas, dispersas no espaço. Devido a isso, nesse estado físico, a matéria pode ter a forma e o volume variáveis. No gráfico, o estado físico está representado pelo número 5. Estado 5, estado gasoso. Verdadeiro. O número 1 apresenta o estado sólido, que é caracterizado por a substância apresentar volume e forma fixos. Para a amostra em questão, o estado sólido é predominante até a temperatura de 350 Kelvin.
Temperatura 350 Kelvin, estado sólido. Verdadeiro. 5. A ebulição está representada pelo número 4, e este processo é caracterizado pela passagem do estado líquido para o sólido. O processo 4 é a ebulição, mas a passagem do líquido para o gasoso. Líquido para o gasoso, para o sólido. Questão errada. Falso. Resposta, letra A. Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. Observe os seguintes fatos. Uma pedra de naftalina deixada no armário. Uma vasilha com água deixada no freezer. Uma vasilha com água deixada no fogo. O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Número 1. Sólido para gasoso, sublimação. Número 2. Água no freezer. Líquido para sólido, solidificação. Número 3. Água deixada no fogo, líquido para gasoso, ebulição ou evaporação. Número 4. Derretimento de um pedaço de chumbo, sólido para líquido, fusão. Resposta, letra A. Sublimação, solidificação, evaporação e fusão. Número 5. Considere a tabela de pontos de fusão e de ebulição das substâncias a seguir. A 1 atm de pressão. A 50 graus Celsius encontram-se no estado líquido. 50 graus, o cloro está acima do ponto de ebulição, então vai estar no estado gasoso. 50 graus, o flúor está acima do ponto de ebulição, também vai estar no estado gasoso. 50 graus, o bromo está abaixo do ponto de ebulição, então vai estar no estado líquido. Mercúrio, 50 graus, está acima do ponto de fusão e abaixo do ponto de ebulição, estado líquido. A 50 graus, o iodo encontra-se no estado sólido, abaixo do ponto de fusão. Resposta, letra E, bromo e mercúrio. Número 6. O gráfico abaixo representa a variação de temperatura observada no aquecimento de uma determinada substância. Relacione as colunas. Número 1. Faixa de temperatura em que a substância permanece sólida. Então, no gráfico, nós temos um gráfico de aquecimento. Sólido, sólido para líquido, líquido, líquido para gasoso e gasoso. A faixa de temperatura em que a substância permanece sólida, temperatura de 10 a 20 graus Celsius. Número 2. Faixa de temperatura em que a substância permanece totalmente líquida. Após o ponto de fusão, a temperatura é entre 20 e 40 graus. Temperatura de ebulição, 40 graus. Temperatura de fusão, 20 graus. Tempo que a fusão demora, tempo, eixo do tempo, entre 10 e 20 minutos. 10 minutos. Tempo em que a substância permanece líquida. Substância permanece líquida no tempo de 20 a 40 minutos. Intervalo de 20 minutos. Resposta. 5, 4, 1, 6, 2 e 3. O gráfico a seguir representa a curva de resfriamento da água pura a pressão constante de 1 atm. Julgue se são verdadeiras ou falsas as afirmações a seguir. Gráfico de resfriamento. Então temos o estado gasoso, gasoso para líquido, líquido, líquido para sólido e sólido. As mudanças se chamam condensação de gasoso para líquido ou liquefação e de líquido para sólido, solidificação. Fenômeno que ocorre na região B. Falso.
não é a solidificação, é a condensação. Na região C da curva, há somente a fase sólida. C, você tem apenas a fase líquida. Nas regiões B e D da curva, a temperatura permanece constante. Temperatura constante, temperatura constante. Você pode ver que, então, como você tem os dois patamares com temperatura constante, é uma substância pura. Na região D da curva, coexistem as fases sólida e líquida. D. Ocorre a solidificação, os dois estados coexistindo. Verdadeiro. Bom, alunos, essa foi mais uma aula de Química do Professor Brasil, agora com a resolução de uma lista de exercícios. Obrigado pela participação de todos. Após assistir esse vídeo, deixem seus comentários e até a próxima. Tchau, tchau.